Vou mostrar para vocês como tem que ser feito o trabalho da interpretação da imagem. Vocês já trabalharam ela no QGIS, já geraram o mapa, mas para fazer a descrição da imagem, a melhor forma é utilizando o próprio QGIS, porque no PDF ou na imagem JPG, você não tem uma boa resolução de zoom. O que acontece? Então, eu estou com a imagem no QGIS, eu vou usar essa lupinha aqui para visualizar ela como um todo. A imagem do Landsat, ela tem uma extensão de 185 km por 185 km. Tem uma área bem grande. E a resolução espacial dela é 30 metros. Então, lembre, né, o que a gente comentou, que feições que sejam menores que 30 metros, elas não haverá uma distinção na imagem, vai ter dificuldade para visualizar ela, porque ela, né, parece um objeto único. O que nós podemos falar desta imagem? Estou aqui trabalhando com o zoom para vocês visualizarem, vou deixar ela como um todo aqui, usando o zoom, usando o pan. Veja, nós podemos dividir essa imagem para melhor fazer a descrição da interpretação dela, justamente por ser uma grande área, podemos pensar em quadrantes. Então, é como se eu dividisse ela hipoteticamente ao meio aqui, né? E desta forma, divido ela em 4 quadrantes, para que vocês possam interpretar. Então, neste primeiro quadrante, o que nós podemos visualizar? A presença de um corpo hídrico, pela sua coloração mais escura e pela sua sinuosidade. Vou reduzir novamente aqui um pouquinho o zoom. Agora eu tenho que aumentar um pouquinho aqui. Então, nós temos a representação, né, desse corpo hídrico. Nós temos uma mescla aqui de área com vegetação. Aqui tem um corpo hídrico menor, né? Áreas com vegetação representada por essa tonalidade verde e áreas de solo exposto, antropizada. Essas áreas de vegetação, elas podem tanto ser vegetação nativa, em estágio inicial ou médio de recuperação, como áreas de floresta plantada. As áreas de floresta plantada, elas têm uma homogeneidade na coloração e apresentam uma textura mais lisa, diferente da questão da vegetação nativa, tá? Aqui provavelmente é uma estrada. Então, o que pode dizer, né, nesse primeiro quadrante da imagem, a presença de um corpo hídrico de grande extensão. Aqui, ó, tem um corpo hídrico menor. E essa mescla de áreas de solo exposto, que possivelmente são áreas de lavoura, com áreas de vegetação, tanto nativa quanto vegetação de área plantada, tá? Então, é isso que a gente pode falar desta área. Agora, podemos ir lá pro segundo quadrante. Vou reduzir um pouquinho aqui para a gente ter uma ideia. Neste segundo quadrante, ó, veja, aqui tem um afluente, né, desse corpo hídrico. A vegetação, ela tem tonalidades diferentes, mais ao canto aqui, uma tonalidade mais um verde mais escuro, aqui um verde mais clarinho. Há ainda a presença de áreas de solo exposto, tá? Aqui mais um braço desse corpo hídrico. Que mais que nós podemos dizer aqui? Vamos aproximar um pouquinho. Aqui a nossa área. Olha só, aqui eu encontrei uma geometria de uma área que eu já conheço. Essa área é uma área de plantio, representada pelos talhões, por essas glebas aqui, né, esses retângulos. Essa área, ela é um plantio da Floresta Nacional, da FLONA, Floresta Nacional de Caçador. Dá para visualizar diferentes tons de verde, uma certa homogeneidade. Então, na verdade, nessa floresta nós temos talhões com araucária, como nós temos talhões com pinos também. Não dá para aproximar muito, que nós perdemos o zoom, a qualidade da imagem. E aqui tem outras áreas de plantio, que possivelmente são áreas de plantio
de pinos, de espécies exóticas. Então, nesse outro quadrante, então, o que vocês podem identificar? A presença de vários corpos hídricos, ó, esses pontinhos aqui representam os corpos hídricos, presença de vegetação mais velha, né, ligeiramente em estágio mais avançado, que mescla tanto plantio, ou podemos dizer a vegetação de porte maior, de árvores de um porte maior, que mescla tanto plantio de espécies nativas quanto exóticas, tá? Então, tem mais vegetação nessa área. Então, essa que é o intuito, que vocês vão olhando para os quadrantes da imagem e vão fazendo a descrição. Vamos olhar aqui, então, 1, 2, no terceiro quadrante, ó, aqui a gente verifica que tem uma maior parcela de área de solo exposto, tá? E aqui, ó, tem uma mancha magenta. É uma tonalidade magenta, então vamos aproximar. Veja só, esta área é uma área de urbanização. Então, dá para verificar a questão das vias, vamos ver se a gente consegue aproximar mais um pouquinho. A questão das vias, a questão dos quadradinhos, esses quadradinhos representam as quadras, né, dessa área. Então, provavelmente aqui é um centro urbano com a representação das vias, das quadras. Não consegue se enxergar a questão das casas, mas dá para ter uma ideia que é o centro de algum município, tá? E aqui tem bastante área de solo exposto. Vamos ver aqui para o outro lado, ó, para esse outro lado, olha só, dá para ver também que é uma área mais dobrada, nós chamamos, né, uma topografia mais irregular, por essa textura que representa essa área, tá? Aqui também são áreas, ó, que passando um corpo hídrico, áreas com vegetação, tá? A questão da cor, eu postei na nossa página lá, um site da Embrapa que ajuda vocês a interpretar em relação à cor, tá? É vegetação, mas o que identifica? Então, esse verde mais clarinho, né, o verde limão, assim, que nós usamos, ele é vegetação normalmente em estágio inicial. Ele também pode indicar área de plantio recente, tá? Então, vocês podem usar aquele site da Embrapa que está lá na nossa página para ajudar a fazer essa interpretação geral da área. E é importante que vocês comparem. Então, essa ideia da divisão dos quadrantes é que vocês comparem se houve uma diferença entre aquela imagem, vamos supor, da década de 90 para a imagem da década de 2010, 2011. Fazer esse comparativo, se houve uma alteração. É importante descrever se essa imagem ela foi obtida em época de verão ou época de inverno, porque isso interfere na qualidade, na refletância da imagem. Um detalhe, essa imagem que eu estou usando para apresentar aqui para vocês, eu salvei erroneamente como imagem ok. Então, a gente explicou que o importante é que vocês salvem com o nome da órbita, do ponto, a data e como foi feita a correção dela no RGB. O que eu consigo fazer, quero mostrar uma ferramenta bem interessante para vocês, é saber da onde é essa imagem, embora eu já localizei alguns espaços aqui, mas saber da onde é essa imagem, utilizando uma outra camada. Então, o QGIS ele permite a adição de camada. Então, eu vou adicionar camada, eu vou adicionar uma camada vetorial, vou aqui, né, vou buscar e vou adicionar a camada um arquivo KML. Esse arquivo KML, então eu preciso mudar aqui o tipo de arquivo, ó. Então tá aqui KML. Eu vou adicionar aqui no QGIS a grade Landsat, para eu saber da onde que veio essa imagem. Então eu dou um abrir. Então vocês podem baixar essa imagem lá da internet. E olha só, ele vem com 3 tipos de informação, 3 tipos de camada. Eu não preciso das 3, eu quero simplesmente o polígono, que eu quero saber aonde vai cair essa minha imagem.
Vamos dar um zoom geral. Então, aqui está o arquivo KML que eu transportei para o QGIS. Ele ficou sobre a minha imagem. Então, nesse cantinho esquerdo, eu posso colocar para baixo, arrastar para que a imagem fique por cima. Então, o que nós queremos ver? Vamos ver que tipo de informação esse arquivo KML trouxe. Então, vocês vão clicar na grade com o botão direito, abrir tabela de atributos, e ele vai dizer que tipo de informação traz esse arquivo. Ó, aqui aparece name. Então, ele está dizendo quais são os nomes. Então, isso aqui se refere-se à órbita e ponto das imagens, que é exatamente o que a gente precisa. Então, eu vou voltar aqui, vou clicar com o botão direito, vou em propriedades, e vou pedir para que apareça essa informação no meu mapa. Então, propriedades, eu vou clicar na função rótulo. Está como não rotular, eu vou pedir para mostrar rótulo para as camadas. E vou pedir para que ele mostre exatamente o que eu vi na tabela de atributo, que é o name. Então, aqui ele diz como que fica o texto, se eu quiser mudar o tamanho, cor, mas nesse momento importa nós saber apenas o número. Então, ó, vamos dar um zoom aqui. A minha imagem, então, ela refere-se à órbita 221,79. Detalhe, essa imagem, ela não coincide exatamente com a imagem com a grade do Landsat. Então, isso possivelmente aconteceu porque eu desloquei, precisei trabalhar essa imagem, acabei deslocando um pouco ela de lugar, tá? Que não é para acontecer com a de vocês, tá? Então, a minha imagem caiu sobre a órbita 221,79. Tá. Olhando por imagem KML, nós temos uma noção aqui que ele está em Santa Catarina. Ah, mas eu gostaria de saber quais são os municípios de abrangência, onde está essa imagem. Então, nós vamos adicionar um outro tipo de arquivo só para vocês já ir se familiarizando com as ferramentas do QGIS, tá? Eu vou adicionar um arquivo shape, ele ainda é estilo vetorial, que é questão em polígono. Eu vou lá, arquivo, vou buscar. Então, esse arquivo vocês já têm ele lá no banco de dados que eu criei. Criei uma pastinha lá para vocês. Então, é o arquivo BR. Eu preciso mudar aqui, ó. Ele tá como KML, ele não é KML. Ele é um arquivo shape, tá? Então, vamos só achar aqui o tipo de saída para que apareça a função arquivo shape, que é SHP. Aqui embaixo, shapefiles, um dos últimos. Olha só, aquela pasta com arquivo, então vem 4 arquivos. Eu quero arquivos municípios. Então, se você olhar para o tamanho, é o maior deles. Então, é só essa que eu quero adicionar nesse momento. Então, eu vou abrir. E ele está baixando as camadas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Só para não ficar tanta sobreposição, então eu vou clicar com o botão direito. Vamos olhar lá primeiro na tabela de atributos que tipo de informação que ele traz. Ah, ele traz o código e traz o nome de todos os municípios. O QGIS, ele tem um problema com acentuação, ponto. Então, vocês vão verificar que ele fica desformatado, tá? Então, depois, se for utilizar, precisa fazer essa correção. Mas não é isso que a gente precisa nesse momento. Então, eu vou clicar com o botão direito, propriedades, e quero que ele, vou lá em estilo, e quero mudar, não quero que fique azul, tá? Então, vocês vão clicar lá no preenchimento simples, ele tá aqui, ó, como sólido. Eu vou deixar ele sem pincel, para que apareça só a borda. E eu vou mudar aqui o preto, vou deixar uma outra cor, deixar um azul. Quero que fique um azul um pouco mais escuro aqui. Vai para cá. Tá. Dou um OK. Ele só vai ficar com as bordas. Eu posso desabilitar a grade Landsat nesse momento. E posso... Então, eu só cliquei aqui para não ficar muito carregado o meu mapa. E veja, eu quero saber quais são os municípios. Então, eu vou lá na tabela da... Desculpa. Lá em propriedades.
podia ter feito tudo junto, né? Mas só para mostrar ali como que ficou. Vou em rótulos, como nós fizemos anteriormente. E vou pedir para ele rotular e que ele rotule, olha, tem 2 camadas. Então, ele rotule o nome do município. Então, eu dou um OK. E vai aparecer no mapa. Provavelmente vai demorar um pouquinho para carregar. Era para aparecer aqui no mapa. Vamos ver o que aconteceu com o meu mapa. Que não apareceu. Vamos lá. Ah, apareceu. Era só questão de carregar, tá? Então, olha só. Aqui ele vai demonstrar, se eu quiser agora colocar esse para frente da imagem, eu posso, porque ele não está preenchido. Então, ele vai mostrar, ó, quais são as imagens, quais são os municípios que essa minha imagem está abrangendo. É claro, veja, vamos puxar a grade Landsat lá. A minha imagem está um pouco deslocada, tá? Então, pode ser que algum outro ela é não conhecida, tá? Então, possivelmente, olha só, aquele rio que nós colocamos o rio maior, então, possivelmente, é a representação do rio do peixe, que está passando para o caçador, videira, né? Essa identificação. Então, isso serve, essa ferramenta, apenas para vocês poderem descrever. Se vocês também quiserem usar o Google Earth para fazer um comparativo, para poder melhor descrever. Acho que isso vai dando subsídios para caracterizar a imagem, tá certo? E quanta ferramenta a gente pode utilizar no QGIS, tá joia?